Você já pensou em trabalhar em um necrotério? Parece tranquilo, né? Pouco movimento, silêncio constante, tecnicamente, ninguém para te interromper. Só que a verdade é bem mais sombria do que qualquer um imagina e eu descobri isso da pior maneira possível. Meu primeiro plantão virou um capítulo digno dos filmes de terror mais perturbadores. E, acredite, nada me preparou para o que encontrei por trás daquela porta fria de aço. Tudo começou com uma vaga tentadora em um necrotério isolado no interior, longe do agito da cidade. O salário era bom, a rotina parecia previsível e eu achei que seria apenas um trabalho como outro qualquer. Mal sabia eu que estava prestes a mergulhar num universo onde vozes sussurravam no escuro, silhuetas surgiam onde não deviam, e o paranormal não era só uma teoria. Era real. E estava mais próximo do que eu podia suportar. Você já sentiu aquele arrepio que sobe pelas costas sem motivo? Como se alguém observasse você do outro lado da sala, mesmo quando você tem certeza de que está sozinho. Pois é. Essa sensação virou parte da minha rotina. E não demorou muito até que as coisas saíssem totalmente do controle. Um desaparecimento sem explicação foi só o começo do que se tornaria o pior pesadelo da minha vida. E o mais louco? Ninguém me avisou sobre as regras estranhas que existiam naquele lugar. Regras sobre não responder a certos sons, não abrir certas portas e, principalmente, nunca questionar o que parecia impossível. Eu ignorei tudo. E paguei caro por isso. Nesse relato, vou te contar tudo. Sem filtro, sem floreio. Desde os primeiros sinais até as consequências que ainda carrego hoje. Não importa se você é cético ou acredita em energia, almas ou maldições, essa história vai te fazer repensar tudo. Porque algumas experiências não deixam apenas marcas na pele. Elas grudam na alma. Então, se você é do tipo que curte uma boa história de terror, cheia de mistério, isolamento, fenômenos paranormais e reviravoltas dignas de arrepiar, prepara o café. Ou melhor, acende a luz e fica esperto. Porque o que eu vivi naquele necrotério pode muito bem acontecer com qualquer um. Logo de cara, parecia uma boa oportunidade. Um necrotério no interior, longe da correria urbana, oferecendo um salário acima da média e alojamento incluso. A entrevista foi rápida, sem firulas, e o responsável pelo local, um senhor de aparência cansada, só me perguntou se eu tinha medo de ficar sozinho. Dei uma risada nervosa e respondi que não. A verdade? Naquele momento, eu nem imaginava o peso da palavra isolamento naquele contexto. Só depois percebi que essa era a primeira de muitas perguntas erradas que respondi com otimismo ingênuo. O lugar em si parecia ter parado no tempo. Corredores estreitos, azulejos manchados de ferrugem e um cheiro persistente de formol que grudava na roupa. Mesmo com luzes fluorescentes funcionando, tudo ali parecia meio apagado. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir os próprios batimentos cardíacos. Uma placa na entrada, quase ilegível, ainda carregava os dizeres Instituto Forense São Lázaro, fundado em 1912. A solidão ali não era um detalhe, era um personagem da história. Fui recebido por uma técnica chamada Valéria, a única funcionária fixa no turno da noite. Ela me explicou o básico: checagens de corpos, registros, manter os equipamentos em ordem, acima de tudo, seguir as instruções à risca. Havia um livro de anotações antigas, cheio de observações estranhas feitas por funcionários anteriores. Algumas frases chamavam atenção: não responda se ouvir seu nome depois das 2 horas e as vozes não vêm de onde você pensa. Eu ri na hora. Mas depois. Apesar do clima sombrio, os primeiros dias correram tranquilos. Era como uma espécie de estágio no limbo. Eu escaneava documentos, organizava gavetas frias, mantinha tudo limpo. Parecia fácil demais. Mas havia sempre aquela sensação de que algo me observava das sombras. Uma silhueta disforme que às vezes se formava com os reflexos do metal, ou os sussurros que jurava escutar mesmo com o rádio desligado. Era como se o necrotério tivesse vida própria, respirando em silêncio enquanto me testava. O alojamento ficava nos fundos do prédio, conectado por um corredor estreito e úmido. Toda noite, para chegar lá, eu precisava atravessar a sala de preparação onde os corpos aguardavam liberação. Uma vez, ao passar ali,
Ouvi um leve arranhar de unha vindo de dentro de uma das gavetas. Travei. Fiquei parado por segundos eternos, esperando outro som. Nada. Mas o medo ficou ali, colado no peito, e aquela noite foi a primeira que dormi com a luz acesa. Só que, ali, luz acesa não garantia paz. Os dias passaram, e comecei a perceber coisas que ninguém havia mencionado. Relatórios trocados, nomes repetidos em diferentes datas de entrada, e registros de óbitos com lacunas óbvias. Perguntei para Valéria, que apenas desviou o olhar e disse: "Você vai entender com o tempo." Aquilo me incomodou mais do que se ela tivesse gritado. Tinha alguma coisa errada e eu não sabia por onde começar a puxar o fio. O desaparecimento de informações era o primeiro sinal de que o trabalho ali não era só técnico. Mesmo assim, continuei tentando manter uma rotina. Levei livros, criei hábitos noturnos para passar o tempo, cheguei até a escrever um diário. Mas o ambiente sugava a energia da gente. Era como se o próprio prédio tivesse sido erguido sobre um segredo que não queria ser desenterrado. A cada noite, o silêncio do necrotério me engolia um pouco mais. E não havia companhia, internet ou distração que compensasse o peso daquele isolamento profundo. Curiosamente, mesmo com o cenário assustador, desenvolvi uma estranha admiração pelo necrotério. Ele tinha uma personalidade silenciosa, quase arrogante, como quem escondia verdades há muito esquecidas. Valéria comentou, uma vez, que ninguém durava muito ali. E que, entre uma coisa e outra, o prédio escolhia quem ficava. Na hora, pensei que era só papo de gente solitária. Mas hoje vejo que aquilo era mais um alerta do que uma metáfora. O lugar sabia o que fazia. Ainda assim, não me preparei para o que viria a seguir. A rotina começou a falhar. Portas que se trancavam sozinhas, vozes que me chamavam do fim do corredor, e uma presença constante mesmo quando não havia ninguém por perto. O necrotério já não era mais um prédio velho com histórias mal contadas. Ele havia se tornado um organismo vivo, faminto por atenção. E agora, eu fazia parte dele. Mas o pior ainda estava por vir. Comecei a perceber que havia uma espécie de manual não oficial para trabalhar ali. Não era entregue em papel, não estava em nenhuma gaveta. As regras vinham em sussurros, olhares de alerta e silêncios desconfortáveis. A primeira que aprendi: nunca, e eu digo nunca, responda se ouvir alguém te chamar pelo nome depois da meia-noite. Mesmo que a voz pareça familiar. Especialmente se parecer familiar. O eco dentro daquele necrotério isolado distorcia tudo. Inclusive a sanidade. A segunda regra era sobre as portas. As trancas funcionavam por dentro, mas havia algumas que, se fechassem sozinhas, não deviam ser reabertas antes do amanhecer. Quando perguntei por quê, Valéria simplesmente disse: elas se trancam para proteger quem tá fora. Não entendi. Afinal, do lado de dentro estavam os corpos, certo? Mas era o lado de fora que começava a parecer mais perigoso. À noite, algumas portas batiam com força, mesmo sem vento. Como se alguém estivesse tentando sair. Havia também uma regra não escrita sobre o espelho do vestiário. Ele estava rachado, com o centro coberto por fita isolante preta. Disseram para evitar olhar direto nele por muito tempo, porque às vezes ele mostrava o que não devia estar ali. Achei exagero até ver meu reflexo se mover enquanto eu permanecia parado. Naquela noite, sonhei com minha silhueta, de costas para mim, parada no corredor da ala 3. Quando acordei, a porta do alojamento estava entreaberta. As vozes começaram a se intensificar após minha segunda semana. Vinham baixas, quase tímidas, como se estivessem testando minha resistência. Algumas falavam nomes, outras só riam. Teve uma que repetiu 3 vezes não era sua vez. E sumiu. Achei que estava ficando maluco. Valéria, vendo meu semblante cansado, me deu um chá estranho e disse: a casa percebe que você está ouvindo. Agora ela quer que você responda. Eu ri por fora. Por dentro, tremia. Uma madrugada, ouvi um choro vindo da sala de dissecação. Era de uma criança. Isso partiu meu coração e ao mesmo tempo me congelou. O som era tão real, tão vívido, que minhas pernas começaram a andar sozinhas. Só parei quando lembrei da regra número 1. Não siga som de criança.
Nunca tem criança. Voltei correndo pro alojamento e tranquei tudo. Nessa noite, entendi que as vozes sabiam como encontrar nossas fraquezas. A coisa mais estranha, no entanto, era a repetição de sons. Uma risada seca, sempre às 2h43. Passos correndo pela ala 2, que ninguém usava. E o clique da porta principal, como se alguém tivesse acabado de entrar quando sabíamos que ninguém podia. Valéria dizia que eram ecos. Fragmentos de coisas que já aconteceram, ou que ainda vão acontecer. Era a primeira vez que eu ouvia alguém falar do paranormal com tanta naturalidade, como quem comenta a previsão do tempo. Chegou um momento em que as regras já estavam gravadas na minha cabeça. Era como andar em um terreno minado um passo em falso e tudo podia desmoronar. Comecei a deixar bilhetes para mim mesmo. Não abra a porta vermelha. Ignore qualquer chamado depois das 2h. Se a luz piscar 3 vezes, não respire fundo. Sim, eu sei como isso soa. Mas ali, a lógica já não servia para muita coisa. Sobreviver era uma questão de seguir instruções absurdas com fé cega. Um dia, enquanto fazia ronda, encontrei um armário trancado. Estava coberto de poeira e fita adesiva antiga. Curioso, puxei uma das gavetas de baixo e encontrei fichas de antigos funcionários. Todos com bilhetes escritos à mão, relatos breves, fragmentados. Um deles dizia: não escute a silhueta de terno. Ela mente. Outro afirmava que as portas sussurram verdades em noites de tempestade. Era como se cada um tivesse descoberto uma parte do quebra-cabeça e desaparecido antes de completar. Ali, entre relatos malucos e anotações rabiscadas, eu percebi o necrotério tinha regras não para proteger os mortos, mas para impedir que os vivos cruzassem a linha do que é real. E quanto mais se escuta, mais difícil é ignorar. Porque o som do desaparecimento não é um grito. É um silêncio denso, cheio de coisas que nunca foram ditas em voz alta. E naquele lugar, o que não é dito costuma ser o mais perigoso. O primeiro grande susto veio numa madrugada de chuva fina. A energia caiu por alguns segundos, e quando voltou, algo estava diferente. Não era só a iluminação intermitente, era a sensação. O ar parecia mais denso, quase viscoso. Tudo cheirava a ferro enferrujado, como se o necrotério tivesse expelido um hálito antigo. E então vi uma silhueta parada na porta da câmara fria, imóvel, como uma pintura torta no fim do corredor. Pisquei. Sumiu. Mas o pavor ficou colado na minha pele. Não demorou para que outros fenômenos começassem a pipocar de forma cada vez mais frequente. Gavetas que se abriam lentamente sozinhas, trilhas de arranhões no chão e nas paredes como se alguém tivesse sido arrastado tentando se segurar. Certas noites, as vozes voltavam mais fortes, com um tom de comando. Algumas até gritavam palavras que eu não conseguia entender. Como se estivessem presas num idioma que não pertencia a este mundo, a essa realidade, a essa sanidade. Teve um dia em que encontrei a sala de necropsia inteira revirada. Instrumentos no chão, líquidos derramados, e um corpo que deveria estar coberto parcialmente exposto, como se tivesse sido mexido. Mas ninguém além de mim e Valéria tinha acesso ao local. E ela jurou que não foi lá. Revimos as câmeras de segurança, e por volta das 3h17, só vimos interferência. Um padrão constante, como ondas. Nada humano. Só aquele sinal sujo e estático que parece carregar paranormalidade embutida. O necrotério não apenas abrigava os mortos. Ele os escutava. E, pior, parecia responder a eles. Algumas noites, as luzes piscavam em sequência, como código Morse. Comecei a notar, parecia sempre formar nomes. Alguns dos quais batiam com fichas de corpos não reclamados. A sensação era que eles estavam tentando me dizer algo. Pedir ajuda. Ou talvez me arrastar para onde estavam. A linha entre empatia e loucura se tornava cada vez mais tênue. Valéria certa vez comentou: tem noite que os mortos se lembram de que foram esquecidos. E aquilo mexeu comigo. Porque, sim, alguns dos fenômenos pareciam ser súplicas. Mas outros... não. Havia algo ali que era puro ódio. Uma energia bruta, quase animal.
como se algo ou alguém tivesse morrido de forma tão violenta que se recusava a aceitar. E esse algo rondava o prédio com passos pesados. Ouvi-as e batidas fortes às 4h10 toda a madrugada. Sempre no mesmo local. Como um relógio macabro. Passei a deixar meu celular gravando durante as rondas. E, nas manhãs seguintes, ouvia sussurros abafados nas gravações. Coisas como ele ainda respira. Ou está errado. Está tudo errado. Cheguei a ouvir minha própria voz dizendo coisas que nunca falei. Era como se houvesse um eco alternativo de mim mesmo, preso dentro daquele prédio. A presença paranormal havia se tornado parte da mobília. E cada som era um lembrete de que eu não estava sozinho e nunca estive. Em uma noite particularmente silenciosa, uma sombra deslizou pelas paredes, como se buscasse uma saída. Quando tentei seguir, fui travado por uma força invisível. Meus pés congelaram no chão, e senti algo soprando no meu ouvido: você também vai ficar. Era uma voz grossa, arrastada, quase como um sussurro grave misturado com vento. Voltei correndo pro alojamento, e por horas, fiquei imóvel, olhando para a porta. Sabia que algo ainda estava lá fora, observando. Comecei a notar também o comportamento estranho dos animais da região. Os cachorros latiam para o necrotério, mas nunca se aproximavam. Pássaros evitavam pousar nos telhados. E, um dia, encontrei um gato morto na porta principal, com os olhos abertos, fixos no nada. A natureza parecia perceber o que nós ignorávamos: aquele lugar era um ponto fora do mapa. Um portal, talvez. Onde o terror não era um susto, era a rotina. Um dia após o outro, à beira da insanidade. E o mais assustador foi quando percebi que os fenômenos não estavam mais restritos ao turno da noite. Começaram a me seguir. Em casa, vi vultos. No ônibus, ouvi risadas abafadas no banco de trás, onde não havia ninguém. Em sonhos, voltava à sala fria do necrotério, cercado por portas que batiam sem parar. E, sempre, aquelas mesmas vozes, dizendo meu nome como um lamento distante. Era como se o necrotério tivesse aberto uma fenda dentro de mim. E agora? Não dava mais para fechar. Tudo começou numa segunda-feira de manhã, quando percebi que a ficha do corpo 43B não estava mais na prancheta. Estranhei. Era um caso recente, homem de 40 e poucos anos, achado sem identificação, e que tinha dado entrada 2 dias antes. O mais estranho? Eu me lembrava de tê-lo visto horas antes, quando fiz a ronda noturna. Estava lá, coberto, imóvel, como qualquer outro corpo no necrotério. Mas pela manhã sumiu. Gaveta vazia, sem sinais de arrombamento, sem vestígios. Valéria, como sempre, manteve a calma. Disse apenas: é o primeiro que você percebe. Mas não é o primeiro. Foi aí que entendi que desaparecimentos assim já haviam acontecido antes. O silêncio dela dizia mais que 1000 palavras. Fomos rever as câmeras, mas como de costume, o sistema falhou entre 3h01 e 3h16. O mesmo horário em que as vozes costumavam se intensificar. Como se aquilo tudo seguisse um ciclo, uma lógica que escapava da razão humana. O que mais me intrigava era a ausência de rastros. Nenhum sinal de movimentação, nem nos corredores, nem na saída. Era como se o corpo tivesse evaporado, sumido num estalo de dedos. Ou, pior, sido levado por algo que não precisasse abrir portas ou janelas. Passei a desconfiar da ala antiga do prédio, desativada há anos. Um lugar com marcas no chão e câmaras abandonadas. Alguns diziam que ali o chão rangia sozinho, como se alguém andasse por baixo. Entre os túneis que nem todos sabiam que existiam. Resolvi investigar por conta própria, claro. Não sou do tipo que dorme com dúvida. Esperei uma madrugada calma e entrei na ala velha. O ar era mais pesado, cheirava a mofo e esquecimento. Andei com uma lanterna fraca, entre os corredores vazios, vi algo. Uma silhueta curvada perto de uma antiga maca. Quando iluminei, desapareceu. Mas no chão havia marcas recentes. Como se algo ou alguém tivesse sido arrastado ali. Só que não era o corpo 43B. Era outro. Na noite seguinte, outro corpo desapareceu.
O padrão se repetiu: queda de energia, falha nas câmeras, ausência total de provas. Comecei a catalogar os horários, os dias, até os cheiros. Tudo parecia se alinhar com os picos de atividade paranormal do lugar. Era como se existisse uma inteligência por trás das ocorrências. Algo que escolhia quando agir e quem levar. E, pior, que sabia que estávamos prestando atenção. Como se brincar com a nossa impotência fizesse parte da diversão. Comecei a perceber que os desaparecimentos sempre envolviam corpos não reclamados. Gente sem nome, sem família, sem ficha dentária. Isso me deixou inquieto. Será que estavam sendo levados por quem tirou suas vidas? Ou por algo que se alimentava do esquecimento? Em uma das fichas, alguém anotou a mão melhor que tenha sumido. Aquilo que voltou, não era ele. A frase ecoou na minha cabeça por dias. E se os corpos não sumiam? Mas voltavam de outro jeito? Teve um dia em que vi um rosto conhecido na rua. Um homem que jurei ter autopsiado uma semana antes. O mesmo olhar apagado, a mesma cicatriz na testa. Mas ele me olhou como se eu fosse invisível. Sorriu e seguiu andando. Fiquei parado, sem reação. Não tinha certeza de nada, exceto de que alguma coisa estava muito errada. O necrotério parecia ser um ponto de transição. Um lugar onde o ciclo da morte era interrompido por uma força que decidia seu próprio destino. E ninguém contestava. Valéria me chamou numa madrugada. Estava pálida, trêmula. Disse que havia trancado a porta da câmara 4 às 2h45, mas ao voltar às 3h, a gaveta estava aberta e vazia. A câmera de segurança mostrava um borrão cinzento, como fumaça com forma. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos dela. E ela, que era tão firme, apenas murmurou: não somos os únicos que querem os mortos. Foi quando entendi que aquele lugar não só lidava com a morte, ele negociava com ela. Os desaparecimentos se tornaram mais frequentes. E, com isso, a angústia aumentou. Fiquei noites sem dormir, imaginando quem seria o próximo. Cada ruído, cada luz que piscava, era um sinal de que algo estava prestes a acontecer. O necrotério tinha vida própria. Ou melhor, vontade própria. E ela não se importava com regras humanas. Só com os sussurros das vozes e com os passos silenciosos das silhuetas que rondavam a escuridão. Comecei a reparar em algo estranho nas fichas dos corpos não reclamados. Muitos vinham de áreas específicas da cidade: becos afastados, terrenos baldios, fundos de hospitais abandonados. As causas da morte, apesar de indeterminadas no papel, tinham padrões: cortes profundos, olhos arrancados, dentes quebrados. O tipo de dano que não é causado por acidentes. Era como se esses corpos carregassem a assinatura de alguém. Ou de algo que caçava no escuro, à margem da lei e da lógica. Quanto mais eu lia, mais inquieto ficava. Valéria, inicialmente relutante, acabou me mostrando uma sala trancada no fundo do necrotério. Lá dentro, arquivos antigos, casos engavetados, laudos incompletos, fotografias em preto e branco de corpos maltratados. Gente que ninguém procurou. Gente que ninguém quis enterrar. A sala parecia respirar com as memórias desses esquecidos. E no ar, a presença das vozes que sussurravam segredos que o tempo tentou apagar. Um dos arquivos chamou minha atenção: um garoto de 15 anos, desaparecido em 1983. O corpo chegou semanas depois, completamente desfigurado. No relatório, escrito à mão, um comentário: a mãe jura que ele apareceu na sala dela dias após o funeral. Não era alucinação. Vizinhos também disseram ter visto o menino parado na esquina, imóvel. A palavra paranormal estava riscada em vermelho no canto inferior. Alguém tentou avisar e foi silenciado. A cada nova descoberta, a sensação era de mergulhar num poço sem fundo. Corpos que apareciam com sinais de rituais, símbolos estranhos entalhados na pele. Outros que eram enterrados sem nenhuma tentativa de identificação. Descobri que muitos desses casos vinham sendo encobertos por autoridades locais, e o necrotério servia como o fim da linha. O local onde se apagava o rastro. O último suspiro da verdade. Era mais do que descaso. Era cumplicidade com o terror.
Comecei a marcar os arquivos em um mural escondido. E logo percebi um padrão assustador: muitos desses mortos desapareciam antes de poderem ser enterrados. Alguns sumiam do necrotério, outros simplesmente se perdiam nos registros. Era como se alguém ou alguma força estivesse limpando os vestígios de algo muito maior. E tudo girava em torno dos corpos sem nome. Dos que, teoricamente, não fariam falta. Mas agora, eles estavam voltando. Não como antes. Teve um relatório específico que me gelou a espinha: um homem sem identificação, com os olhos costurados e a pele cheia de marcas em forma de espiral. No laudo, a frase: o corpo apresenta rigidez incomum, mas os músculos ainda reagem a estímulo elétrico mesmo após 72 horas. Ou seja, havia algo de vivo ali. Ou, pelo menos, algo que se recusava a morrer. Isso não era medicina forense, era um pesadelo. Um que não estava confinado ao papel. Ele caminhava entre nós. Valéria revelou então que, anos atrás, ela mesma encontrou um dos corpos não reclamados sentado em posição fetal dentro de uma das câmaras. Sem explicação. Ele havia sido colocado deitado. Aquilo não podia ter acontecido sozinho. Mas ninguém acreditou. Só anotaram como erro de procedimento. Desde então, ela passou a anotar tudo em cadernos escondidos, cadernos que agora estavam comigo. Cada página era um novo mergulho no absurdo. E cada linha, uma ferida aberta na realidade. Descobri também que havia um padrão nas silhuetas que apareciam nas filmagens: sempre o mesmo tamanho, a mesma postura. Como se um único ser estivesse por trás dos apagões e dos fenômenos. Um ex-funcionário do necrotério, desaparecido anos atrás, era parecido. Muito parecido. Um tal de Jonas. Sumiu sem deixar vestígios. Reza a lenda que ele mexia com coisas que não devia. Espíritos, evocação. Será que agora ele é parte do que assombra o prédio? Todos esses arquivos, registros e histórias se amarravam num ponto: o necrotério era um cemitério de segredos. Mas os mortos, mesmo sem nome, não estavam mais dispostos a serem silenciados. As vozes estavam ficando mais fortes. As revelações mais claras. E o medo mais constante. Já não dava mais para fingir que era imaginação. O que morava ali dentro entre as gavetas e as paredes grossas de concreto era real. E estava apenas começando a despertar. A primeira coisa que senti foi insônia. Não aquela normal, de quem vira de um lado pro outro. Era outra coisa. Uma sensação constante de estar sendo observado mesmo em casa. As vozes do necrotério pareciam me acompanhar. Às vezes, sussurravam meu nome enquanto eu escovava os dentes. Outras vezes, eu via silhuetas no espelho, atrás de mim, por frações de segundo. Nunca permanentes, nunca explicáveis. Só o suficiente para corroer minha sanidade aos poucos. Valéria me disse que era normal. Que quase todo funcionário de lá passava por isso depois de um tempo. Chamavam de eco dos corredores. Mas não parecia um eco. Parecia mais uma presença ativa, interessada, que conhecia meus medos. Comecei a perder peso, esquecer coisas simples, como senhas ou nomes. Os desaparecimentos me assombravam em sonhos. E o necrotério? Bom, ele aparecia em todos. Sempre mais escuro. Sempre mais vivo. Fui a um psiquiatra, claro. Ele disse que era estresse, possível burnout. Me deu ansiolíticos e recomendou o afastamento. Mas como explicar que eu sonhava com corpos que ainda nem haviam chegado? Que reconhecia marcas e feridas antes de abri-las? Como dizer a alguém que viu um corpo acordar no meio de um plantão e me olhar com ódio? Isso não era loucura. Ou se era, pelo menos era uma loucura compartilhada, porque Valéria também via. E o olhar dela já era o de quem havia desistido de dormir. Comecei a notar tudo. Era minha forma de manter a mente no lugar. Diários, gravações, rabiscos. Alguns sem sentido, confesso. Mas outros revelavam padrões. Como o fato de que sempre que ouvíamos as vozes, algum equipamento falhava. Ou que os desaparecimentos ocorriam sempre em noites de lua minguante. Era como montar um quebra-cabeça cujas peças se mexiam sozinhas. E cada vez que uma peça se encaixava,
eu sentia um frio que vinha de dentro, não de fora. Minha família notou a mudança. Meu irmão parou de visitar, disse que eu parecia ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Meus amigos sumiram. Talvez por medo, talvez por não saberem como ajudar. Eu mesmo passei a evitar o contato. O isolamento virou meu companheiro mais constante. Mas, no fundo, eu sabia se me afastasse das pessoas, talvez o que me seguia não as alcançasse. Era uma tentativa tola de proteção. Mas era tudo o que eu tinha. Às vezes, penso se os corpos não reclamados não voltam apenas porque ninguém os busca. Talvez voltem porque algo chama de volta. E se isso também se aplicasse a mim? Se um dia, depois de tantas noites sem dormir, eu simplesmente sumisse? Já me peguei imaginando como seria meu laudo. Homem, 30 e poucos anos. Olhos arregalados. Coração estourado de dentro para fora. Será que Valéria prepararia meu corpo? Será que ela notaria algo no canto da ficha? Tive crises de pânico. Uma delas, durante um plantão. As vozes começaram antes das 3 da manhã. A energia caiu. Eu fiquei trancado por 7 minutos dentro da câmara de autópsia, com um corpo coberto ao meu lado que tremia levemente. Não era imaginação. Quando a luz voltou, o corpo estava nu, e a maca, vazia. Desde então, evito entrar sozinho em qualquer sala. Levo um espelho pequeno no bolso. Dizem que espíritos evitam se olhar. Talvez ajude. Ou talvez só me dê tempo de correr. Hoje em dia, tomo remédios para dormir. Mas eles só funcionam quando deixo o abajur ligado. O escuro virou território alheio. Lugar onde não mando mais. Às vezes acordo gritando. Outras, falando com alguém que só eu vejo. Já me disseram que preciso de férias. Mas para onde se vai quando o problema te acompanha? Quando o paranormal deixa de ser exceção e vira sua rotina? Não tenho essa resposta ainda. Só sei que o necrotério nunca mais saiu de mim. E talvez nunca vá sair. E mesmo agora, ao escrever isso, sinto aquela presença familiar se aproximando. O som metálico do elevador que desce sozinho. A silhueta que passa pela porta entreaberta. Não quero que tenham pena de mim. Só quero que saibam que há lugares onde o véu entre vida e morte é fino demais. E que trabalhar no necrotério não é só lidar com cadáveres. É encarar o tipo mais puro de terror, aquele que mora onde ninguém quer olhar. No fundo de tudo. Dentro da gente. Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado. Não é fácil encarar histórias como essa. E menos ainda contá-las. Mas eu precisava dividir tudo que vivi naquele necrotério, mesmo que as pessoas achem que é exagero, loucura ou invenção. A verdade tem um jeito estranho de se esconder nas entrelinhas. E às vezes, o que parece paranormal é só a forma que o desconhecido encontra para gritar por atenção. Nunca imaginei que uma simples vaga de trabalho fosse mudar minha vida de forma tão brutal. Lembro da entrevista, do jaleco novo, da sensação de vou dar conta. Em poucas semanas, eu já não reconhecia mais meu reflexo no espelho. As vozes, os desaparecimentos, os corpos com histórias ocultas, tudo se misturava à minha rotina como se sempre tivessem estado lá. E talvez tivessem mesmo. O que muda é quando a gente começa a perceber. Muita gente me pergunta por que você não saiu antes? E a resposta é simples: quando você entra nesse universo, ele te envolve. Como uma névoa, um abraço frio que não larga. Parte de mim ficou presa naquele porão gelado. E por mais que tente tocar a vida, sempre tem algo que me puxa de volta. Uma silhueta no corredor. Um toque no ombro quando estou sozinho. E principalmente, a culpa. A sensação de que deixei algo inacabado por lá. Tive que me afastar. Do trabalho, das pessoas, de mim mesmo. O isolamento foi necessário para me recompor, ou pelo menos tentar. Ainda sonho com a sala fria, os corredores úmidos, o elevador que descia sozinho. Mas hoje, conto minha história para que outros saibam no que estão se metendo. Não é só um emprego. É um portal. E nem todo mundo volta inteiro depois de atravessá-lo. Algumas noites, recebo mensagens estranhas. Números ocultos, ligações que só transmitem respiração. Pode parecer coincidência. Mas depois de tudo que vivi,
Aprendi a confiar no meu instinto. E ele diz que algo ainda está tentando se comunicar. As vozes não cessaram. Só ficaram mais sutis, mais calculadas. Como se soubessem que agora eu entendo. Que agora eu ouço. Não desejo que ninguém passe pelo que passei. Mas se alguém estiver ouvindo vozes no necrotério isolado, por favor, acredite nelas. E fuja. Não tente ser herói. O heroísmo aqui cobra um preço alto demais. Não estamos lidando apenas com carne e ossos. Estamos lidando com histórias, dores e forças que não entendemos. E quando não entendemos algo, o mais sábio é respeitar. E se possível, manter distância. Também deixo esse relato para aqueles que acham que o terror está só nos filmes. Às vezes, ele se esconde nos empregos mais comuns. Nos lugares mais silenciosos. No abrir e fechar de uma porta automática. Se você já sentiu que tinha algo ali com você, mesmo sem ver. Talvez tivesse mesmo. E talvez ainda esteja. Alguns portais não se fecham. Só disfarçam bem suas entradas. Quero agradecer a Valéria. Se não fosse ela, eu não teria durado nem 2 semanas ali dentro. Ela foi minha âncora, mesmo assombrada pelos próprios fantasmas. Também agradeço aos colegas que sumiram sem deixar rastros. Espero que estejam em paz onde quer que tenham ido. Seus desaparecimentos não foram em vão. Eles me ensinaram que algumas verdades são perigosas demais para serem ignoradas. E que a morte não é o fim de nada. Por fim, agradeço a você. Por ter lido, ouvido, sentido. Compartilhar isso me custou mais do que posso explicar. Mas se essa história te tocar, te alertar ou até te fazer pensar 2 vezes antes de entrar no necrotério, já valeu a pena. Continue buscando. Continue questionando. E acima de tudo, nunca ignore o que sente quando estiver sozinho no escuro. Às vezes, é só medo. Mas às vezes, é alguém tentando te avisar que já não está mais tão sozinho assim. Talvez, depois de tudo que leu, você esteja se perguntando: e se fosse comigo? Pois é, quantas vezes ignoramos nossos instintos, silenciamos aquela voz interior, fingimos que não vimos o que vimos? A verdade é que nem sempre estamos preparados para encarar o invisível. Mas talvez, só talvez, seja justamente aí que começa a nossa maior transformação. O que você faria se o seu trabalho começasse a te mostrar coisas que ninguém acredita? Se a linha entre realidade e loucura começasse a borrar? São perguntas difíceis, mas importantes. Porque no fundo, todo mundo já teve seu pequeno necrotério, aquele lugar onde guardamos o que não queremos olhar, mas que insiste em chamar nossa atenção. Agora, pense o que você tem evitado encarar. Talvez esteja na hora de abrir aquelas gavetas mesmo internas, encarar o escuro e escutar as vozes que vêm de dentro. Sim, pode dar medo. Mas fugir do medo só o deixa mais forte. Enfrentá-lo, por outro lado, pode libertar. Se essa história te tocou, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe com alguém que também precise ouvir. Comente o que mais te impactou. Diga se já passou por algo parecido, mesmo que ninguém acredite. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é saber que não está sozinho em meio ao próprio horror silencioso. E claro, se quiser continuar acompanhando histórias intensas, reflexões reais e experiências que arrepiam até os ossos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito mais por vir. E quem sabe, na próxima, a história que eu contar seja a sua.